A notícia começou a circular do jeito que mais mexe com o coração do cruzeirense, primeiro como sussurro, depois como barulho, e quando a gente percebe já virou assunto em todo canto. Dizem que Lucas Vilauba, esse craque que ganhou a torcida na raça e no talento, pode estar de saída. E, como se não bastasse, o rumor veio com um detalhe que deixa tudo ainda mais simbólico. Tite teria desejado sorte ao jogador, como quem dá aquela bênção antes de uma grande mudança. Quando um nome como o do Tite aparece ligado a qualquer história, a gente sabe que a conversa ganha outro peso. Não é só um comentário qualquer, não é só uma mensagem de corredor. É como se o futebol, esse mundo cheio de bastidores, estivesse dando um recado em forma de gesto. E aí a torcida do Cruzeiro fica assim, entre o orgulho de ver um dos nossos sendo reconhecido e a angústia de imaginar a camisa celeste perdendo uma peça que faz diferença. Porque Vilauba não é apenas mais um. É aquele tipo de jogador que muda o clima do time quando entra em campo, que puxa a responsabilidade sem precisar fazer cena, que resolve no detalhe e, principalmente, que entende o que significa representar um clube gigante. A torcida percebe quando o atleta joga com alma, e é por isso que qualquer possibilidade de despedida vira um aperto difícil de explicar, como se estivesse mexendo em algo que a gente acabou de aprender a confiar. O rumor fala em saída, mas ninguém cruzeirense quer aceitar isso assim, seco, como se fosse normal. Não é normal. A gente já viu ídolos indo embora, já viu promessas se perdendo no caminho, já viu o Cruzeiro reconstruir do zero mais de uma vez. Só que quando o time começa a encorpar, quando a identidade vai sendo costurada com suor, perder um craque nesse momento dá sensação de freio puxado, de capítulo interrompido no meio. E o mais curioso é que a história não vem como confirmação, vem como aquela névoa típica de janela de mercado. Conversas paralelas, gente próxima do assunto, bastidores fervendo, e a torcida tentando juntar peças com o que vê no campo e com o que escuta fora dele. Aí, quando surge a ideia do Tite desejando sorte, parece que o roteiro ganha uma cena de despedida antes mesmo de alguém assumir que existe despedida. Tem torcedor que já imagina que esse boa sorte pode ser só respeito profissional, aquele gesto de quem reconhece o futebol do cara e deseja caminho bom, independentemente de ficar ou sair. Mas tem também quem enxergue como sinal, como pista, como confirmação não dita. Porque no futebol, a verdade costuma aparecer primeiro em detalhe, em comportamento, em frase solta, em abraço demorado, em silêncio diferente. E o Cruzeiro, que é gigante, vive sob lupa. Cada palavra, cada postagem, cada ausência em treino, cada semblante na beira do gramado vira combustível de especulação. Vilauba, por ser craque, sente essa pressão dobrada. Quando joga muito, todo mundo cobiça. Quando oscila, todo mundo questiona. Quando o mercado chama, o clube tem que ser firme. Quando o clube precisa equilibrar contas, o torcedor teme o pior. O sentimento celeste é contraditório, porque ao mesmo tempo em que a torcida quer manter o time forte, também quer ver o Cruzeiro respeitado e valorizado. E um craque valorizado é prova de trabalho bem feito. Só que o que dói é pensar que a valorização pode virar despedida. A gente quer que o Cruzeiro seja vitrine, mas quer mais ainda que seja destino, casa, projeto, permanência. O torcedor começa a lembrar de jogos, de lances, de momentos em que Vilauba fez a diferença. Aquelas partidas em que parecia que a bola procurava o pé dele, como se soubesse que ali tinha solução. Aquelas divididas em que ele não se escondeu. Aquelas corridas em que ele puxou o time junto. E aí bate a pergunta que ninguém quer responder. Se ele sair, quem ocupa esse lugar com a mesma personalidade? Porque não é só técnica. Craque é o pacote inteiro. A cabeça, a coragem, a liderança silenciosa, a energia que contagia. E o Cruzeiro, que está em fase de se consolidar, precisa de jogadores assim para sustentar a pressão de uma camisa pesada. O Mineirão não perdoa, a torcida é intensa, e o clube sabe que elenco não se monta apenas com nome, mas com encaixe e caráter competitivo. Tem gente dizendo que a saída seria motivada por proposta forte, dessas que fazem qualquer diretoria sentar e pensar com frieza. E é aí que mora outro dilema. O Cruzeiro não pode ser refém, mas também não pode ser ingênuo. Segurar um craque que quer sair pode virar problema. Vender um craque que quer ficar pode virar trauma. O ponto é que, no meio, existe um clube inteiro e uma torcida que sente tudo na pele. E o tal recado do Tite vira símbolo justamente porque parece pessoal. Não é só boa sorte no próximo desafio. É como se fosse um reconhecimento de trajetória, como se o treinador, com sua experiência, estivesse olhando para Vilauba e dizendo: eu sei o que você está prestes a enfrentar. E isso assusta, porque quando alguém experiente fala assim, parece que sabe mais do que a gente. O cruzeirense, naturalmente, começa a especular para onde ele iria. Aparece todo tipo de cenário, do mais provável ao mais exagerado,
do mais realista ao mais fantasioso. E cada cenário traz uma dor diferente, porque o problema não é apenas perder o jogador, é imaginar o craque brilhando com outra camisa enquanto a gente fica aqui contando o que poderia ter sido. Mas também tem um lado que acende orgulho, mesmo com o coração apertado. Porque o Cruzeiro formar, lapidar e potencializar um craque a ponto de virar alvo é prova de grandeza. Um clube pequeno se conforma em sobreviver. O Cruzeiro não. O Cruzeiro incomoda, o Cruzeiro chama atenção, o Cruzeiro entra nos assuntos grandes. E Vilauba, dentro disso, virou uma peça que representa esse retorno de respeito. Só que respeito não basta quando a arquibancada quer título, quer campanha forte, quer time competitivo o ano inteiro. E para isso, a base do elenco precisa de estabilidade. A torcida fica imaginando o vestiário, como os companheiros reagem a esse rumor. Como o treinador do Cruzeiro trabalha o psicológico. Como a comissão tenta blindar o jogador enquanto a internet ferve e a imprensa caça qualquer gesto. A internet, aliás, vira um campo de batalha. Tem quem diga que é invenção, tem quem diga que já era, tem quem cobre explicação, tem quem faça piada para disfarçar a ansiedade. E o torcedor do Cruzeiro, que já foi testado demais, não tem paciência para sentir que está vivendo o mesmo filme de sempre. O clube se reergue, encontra peças, e quando começa a encaixar alguém vem e arranca uma engrenagem. E se Tite realmente desejou sorte, isso pode ter acontecido de várias maneiras. Uma mensagem privada, um encontro rápido, uma conversa por amigos em comum, um elogio em ambiente de futebol. Não precisa ser um anúncio público. Às vezes, o que vaza é só o suficiente para inflamar a especulação. E aí, pronto, a torcida pega esse fio e puxa como quem tenta tirar a verdade de dentro do silêncio. O Cruzeiro, por sua vez, costuma agir com estratégia quando o assunto é bastidor. Não dá para esperar que o clube saia confirmando ou negando toda a fumaça que aparece. Mas também existe um limite para o silêncio quando a notícia mexe com a torcida. Porque a torcida é o motor do clube, é a alma, e quando ela sente insegurança, o ambiente muda, o estádio muda, a cobrança muda. E Vilauba, no olho do furacão, vira personagem de novela. Se ele sorrir, vão dizer que está leve porque vai embora. Se ele ficar sério, vão dizer que está triste porque vai embora. Se ele jogar muito, vão dizer que está se despedindo com show. Se ele jogar abaixo, vão dizer que está com a cabeça fora. É injusto, mas é assim que funciona quando o cara vira centro de um rumor tão grande. A verdade é que, em momentos assim, o torcedor do Cruzeiro não pensa só no agora. Ele pensa no que o clube está construindo, no que pode ser destruído, no que precisa ser protegido. Porque a gente sabe que time não se faz apenas com contratações, mas com continuidade. Um craque encaixado é raro. E quando você perde um, nem sempre o substituto entrega o mesmo impacto, mesmo que custe caro. E o boa sorte do Tite, na cabeça do cruzeirense, parece aquela frase final antes de fechar a porta. Parece despedida elegante. Parece reconhecimento de passagem. Parece o futebol dizendo que o cara está subindo de prateleira e que o mundo lá fora está chamando. Só que o Cruzeiro também chama. O Cruzeiro também é grande. E o torcedor quer que o craque entenda isso com a mesma força. A torcida, então, se divide entre pedir que o jogador fique e pedir que a diretoria seja firme. Firme para renovar, firme para valorizar, firme para mostrar projeto. Porque craque não fica só por salário, craque fica por ambição, por plano, por perspectiva de conquistas. Se o Cruzeiro mostrar que vai brigar por coisas grandes, a permanência deixa de ser sacrifício e vira escolha. E, no fundo, o medo do torcedor é mais profundo do que perder um nome. É o medo de voltar a ser visto como o clube que revela e perde, que monta e desmonta, que não consegue segurar seus pilares. O Cruzeiro não pode aceitar esse rótulo. O Cruzeiro é gigante demais para ser apenas ponte. O Cruzeiro tem que ser palco final de grandes histórias. Se a saída estiver mesmo no horizonte, o clube precisa estar preparado. Precisa ter reposição pensada, não improvisada. Precisa ter plano claro, não promessa vaga. Precisa transformar qualquer negociação em fortalecimento, não em buraco. Porque vender por vender é fácil. Difícil é vender e melhorar o time, manter competitividade, sustentar a torcida acreditando. E o torcedor, mesmo desconfiado, ainda se apega a detalhes de esperança. Às vezes é uma declaração antiga de Vilauba falando do Cruzeiro com carinho. Às vezes é a forma como ele comemora com a torcida. Às vezes é o jeito como ele respeita o escudo. O cruzeirense se agarra nisso porque quer acreditar que craque também cria raiz, que também escolhe ficar, que também entende que aqui dá para construir legado. Só que o mercado é impiedoso. O mercado não tem coração,
tem cifra, tem projeto, tem vitrine, tem pressão. E quando o rumor cresce, a sensação é de que o destino está sendo escrito longe da arquibancada. A torcida só vê as páginas virando. E aí vem a raiva, vem a tristeza, vem a ansiedade, vem aquela vontade de que alguém apareça e diga claramente o que está acontecendo. Tite, nesse roteiro, vira uma espécie de narrador involuntário. Porque o gesto dele, verdadeiro ou exagerado pelo rumor, coloca Villalba no mapa dos grandes. E isso, por si só, é uma notícia. Um treinador desse nível não perde tempo com elogio vazio. Quando ele fala, ele marca. E se ele marcou Villalba com boa sorte, é porque vê algo ali, algo que talvez o Cruzeiro já sinta todo o jogo. O que deixa o cruzeirense mais inquieto é imaginar que, enquanto a gente discute, as conversas podem estar avançadas. E, no futebol, quando a conversa avança, tudo muda rápido. De um dia para o outro, o rumor vira negociação, a negociação vira acordo, e quando a torcida vê, já está lendo nota de despedida com foto do jogador segurando a camisa e agradecendo. E aí vem aquele vazio que só quem é torcedor entende. Porque a gente não perde só um atleta, a gente perde uma expectativa. Perde a possibilidade de ver aquele craque levantando o troféu com a camisa celeste. Perde a chance de contar essa história completa. E no Cruzeiro, que tem tradição de escrever história grande, a torcida não quer capítulos pela metade. Mas também existe o lado da maturidade. Se ele sair, que saia valorizado, respeitado, com o Cruzeiro forte. Que o clube não aceite migalha, que não se desfaça de patrimônio como quem se livra de problema. Villalba, sendo craque, merece um final digno se for final. E o Cruzeiro merece sair por cima de qualquer mesa de negociação, mostrando que aprendeu a se proteger. O torcedor, então, passa a cobrar uma postura mais firme do Cruzeiro nos bastidores. Não para brigar com o jogador, não para criar clima ruim, mas para deixar claro que aqui existe projeto. Que aqui existe ambição. Que aqui existe torcida que lota estádio e carrega time no grito. Porque, no fundo, o que seduz craque é sentir que está no lugar certo para fazer história. E enquanto o rumor não vira certeza, a gente vive nessa corda bamba emocional. Um dia a esperança sobe, no outro despenca. Um dia aparece alguém dizendo que ele vai ficar, no outro aparece alguém dizendo que já era. E o cruzeirense, acostumado a lutar, vai segurando o peito e repetindo, calma, é só especulação. Só que a especulação, quando vem com o nome de Tite, parece sempre mais afiada. O Cruzeiro já se provou capaz de renascer. E renascer não é só voltar a jogar bem, é voltar a impor respeito. É mostrar que o clube sabe administrar crise, sabe planejar futuro, sabe segurar quem precisa segurar. Se Villalba ficar, será recado forte ao mercado. Aqui tem gigante, aqui tem direção, aqui tem sonho grande. Se ele sair, o recado precisa ser outro. Aqui ninguém leva barato, aqui ninguém desmonta nosso time sem consequência. E Villalba, no meio de tudo, talvez só queira jogar bola. Talvez esteja lidando com pressões familiares, com plano de carreira, com promessas, com propostas que mudam vida. Torcedor às vezes esquece que jogador é gente, que tem medo, que tem dúvida, que pensa no amanhã. Mas o torcedor também é gente. E o cruzeirense, nesse caso, sente o medo de perder algo que começou a amar dentro de campo. A cada jogo, a torcida vai olhar para ele com uma atenção diferente. Vai aplaudir mais forte, vai cobrar mais forte, vai tentar entender nas entrelinhas. E o estádio vai virar termômetro. Se ele fizer um gesto para a arquibancada, vão dizer que é recado. Se ele não fizer, vão dizer que é frieza. O rumor transforma o futebol em leitura de sinais, e isso cansa. Mas também pode acontecer o contrário. O rumor pode servir de combustível para Villalba mostrar ainda mais. Mostrar que está presente, que está comprometido, que ainda tem história a escrever com a camisa do Cruzeiro. E aí o boa sorte do Tite vira só um elogio de respeito, não um adeus. Vira algo bonito, não dolorido. Vira reconhecimento de craque, não prenúncio de despedida. Só que o torcedor, com cicatrizes antigas, não se permite acreditar fácil. Porque já se decepcionou demais. E o Cruzeiro, exatamente por isso, tem que agir com inteligência emocional. Conversar, alinhar, proteger o ambiente, segurar o que for possível e preparar o que for necessário. O clube não pode ser pego de surpresa, não pode ser refém de narrativa alheia. No fim das contas, essa história toda revela uma verdade simples. Quando um craque parece estar de saída, a torcida sente como se arrancassem parte do que está sendo construído. E quando um treinador do tamanho do Tite surge desejando sorte, o rumor ganha cara de realidade. Só que o Cruzeiro, por ser Cruzeiro, tem força para transformar rumor em vitória,
para transformar pressão em afirmação, para transformar medo em planejamento. E se Vilauba ficar, que fique valorizado, protegido, feliz e com fome de conquistar. Se sair, que saia com gratidão, com respeito, e deixando o Cruzeiro ainda mais forte do que estava antes. Porque a camisa celeste não pode depender de uma única estrela, mas também não pode desperdiçar estrelas que encontram brilho aqui. O cruzeirense, enquanto isso, faz o que sempre fez, acompanha, sofre, torce, cobra e acredita. Acredita que o Cruzeiro aprendeu. Acredita que o clube sabe o que está em jogo. Acredita que a história ainda não acabou. E que, mesmo com esse rumor rondando como sombra, a nossa torcida vai seguir iluminando o caminho, gritando do início ao fim, porque ser Cruzeiro é isso, amar até quando dói. E talvez seja exatamente por isso que essa especulação mexe tanto. Porque a gente não fala apenas de mercado. A gente fala de sentimento. Fala de identidade. Fala de um craque que vestiu azul e virou assunto grande. Fala de um treinador lendário desejando sorte, como quem reconhece que o próximo passo pode ser enorme. E fala, acima de tudo, de um Cruzeiro que não quer mais ser espectador do próprio destino. No Mineirão, no treino, na rua, na internet, o cruzeirense vai continuar repetindo a mesma pergunta. E aí, ele fica. Até que a resposta venha. Até que o silêncio se quebre. Até que o rumor se desfaça ou se confirme. E, seja qual for o desfecho, uma coisa é certa, o Cruzeiro precisa sair maior. Porque gigante não se encolhe diante de rumor. Gigante encara, decide, e segue em frente com o peito estufado. E é assim que eu, como torcedor, sinto tudo isso, com orgulho pelo craque que o mundo quer, com medo de perder uma peça que nos dá esperança, com desconfiança do mercado, e com a certeza de que o Cruzeiro não pode abrir mão do que está construindo. Se o Tite desejou sorte ao Vilauba, que essa sorte exista, sim, mas que a maior sorte seja ele olhar para o Cruzeiro e sentir que aqui também é lugar de glória. Porque no fundo mesmo, o que o cruzeirense quer é simples, ver o nosso time forte, ver o nosso escudo respeitado, ver o nosso craque feliz e jogando por nós. E enquanto isso não se define, a gente segue aqui, com o coração acelerado, esperando que a próxima notícia traga alívio, e não mais um aperto.